que de fato possamos nos alegrarmos a cada vez mais, que temos a oportunidade de estarmos na casa do nosso Deus, com os nossos corações alegres, felizes, porque há quantos que não têm esse privilégio, mundo afora. Estava durante a semana vendo uma reportagem sobre a igreja perseguida, e louvado seja Deus, que ainda não sentimos o peso dessa opressão, dessas dificuldades, mas que, acima de tudo, possamos valorizar a cada instante que estamos diante do nosso Deus, com o nosso desejo de cultuar, de louvar, de engrandecer ao nome dEle. Eu convido a amada igreja para estarmos abrindo as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 4. Nós faremos a leitura do versículo de número 3 até o versículo de número 7. Gálatas, capítulo de número 4. Nós faremos a leitura todos em uma só voz, dos versículos de número 3 ao versículo de número 7. Mesmos assentados, mas nessa mesma reverência, nós faremos essa leitura. Mais uma vez, repito, Gálatas, capítulo de número 4, nós faremos a leitura do versículo de número 3 ao versículo de número 4, que diz o seguinte, leiamos. Assim, também nós, quando erramos, menores, estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos por adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não eres escravos, porém filhos, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Amém. Vamos estar fazendo alguns instantes de oração silenciosa, de confissão de pecado, e logo após alguns instantes eu estarei quebrando o silêncio com a oração audível. Momento esse de nos colocarmos diante do Senhor, reconhecendo as nossas faltas, as nossas mazelas, e cremos o quanto isso tem feito separação entre nós e o nosso Deus. Oremos a Ele em confissão de pecados. Querido Deus, nos colocamos diante da Tua augusta presença, reconhecemos, Senhor Deus, que somos pó e que não há bondade em nós. Carecemos, Senhor Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia a cada instante, Senhor Deus, das nossas vidas, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, porque temos um Deus grandioso, soberano sobre tudo e sobre todos, que tem cuidado, Senhor Deus, de nós a cada instante, ó Deus. E nesse instante, Senhor Deus, em qual nos colocamos enquanto igreja, Senhor Deus, reconhecendo as nossas faltas perante Ti, certos, ó Deus, de que se nos achegarmos diante do Teu trono e colocarmos as nossas faltas com sinceridade, o Senhor é fiel e justo para nos purificar e nos limpar, Senhor Deus, de todo o pecado e de toda injustiça, ó Deus. Ouve, Senhor Deus, nessa noite a oração, a súplica, Senhor Deus, de cada um dos meus irmãos que se colocam, Senhor Deus, diante do Senhor nesse momento. Atenda, Senhor Deus, as suas orações conforme a Tua vontade, conforme o Teu santo querer.
e que teu Santo Espírito, Senhor Deus, esteja sobre nós a cada passo que dermos, ó Deus, nos exortando, convencendo, Senhor Deus, as nossas vidas do pecado, e sabemos, Senhor Deus, o quanto isso tem feito, Senhor Deus, separação entre nós e o Senhor. Ó Deus, que o Senhor purifique, Senhor Deus, as nossas vidas, que possamos, ó Deus, sentir nojo do pecado. Ó Deus, que possamos andar, Senhor Deus, de forma que lhe agrade, Senhor Deus, em cada passo que dermos, em cada circunstância, em cada situação. Ó Deus, no trabalho, numa consulta médica, Senhor Deus, numa sala de aula, onde quer que o Senhor nos colocar, que possamos, ó Deus, testemunhar, Senhor Deus, o Teu Evangelho, a falar, Senhor Deus, do Teu grande amor que tem nos alcançado, Senhor Deus, dia após dia, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, aqueles também, Senhor Deus, que não estão. Tu sabes os motivos, e que o Senhor vá de encontro, Senhor Deus, também a eles. E deixe já, Senhor Deus, prepare, Senhor Deus, os nossos corações para o ouvir da Tua voz, da Tua palavra. Que seja, Senhor Deus, um momento esse, Senhor Deus, de renovo, um momento esse, Senhor Deus, de convertermos, ó Deus, os nossos maus caminhos, e que a Tua palavra, Senhor Deus, seja sempre, Senhor Deus, adiante de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, na mediação do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Eu convido, uma vez mais, a igreja para estarmos abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 68. Nós também faremos a leitura todos em uma só voz, mas agora eu conto com a gentileza dos irmãos, que à medida em que forem encontrando, se coloquem de pé. Salmo de número 68, nós faremos a leitura do versículo de número 4 até o versículo de número 6. Salmo de número 68, versículo 4 até o versículo 6, todos em uma só voz. E diz assim a palavra do nosso Deus, leiamos. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele, Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus que sua santa moderação. Deus fez o solitário, more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Amém. Vamos estar, os irmãos podem permanecer ainda de pé, nós vamos estar fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus. Eu já convido também os nossos irmãos da equipe de música, e para essa oração eu convido a nossa irmã Natália, que a faça, e logo após nós estaremos cantando 2 cânticos. E no segundo cântico, você que se preparou nessa noite, é momento também de adorarmos e glorificarmos ao nome do nosso Deus com os nossos dízimos e as ofertas. Então, no segundo cântico, após a oração, os irmãos têm essa oportunidade. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez na Tua casa, nos colocamos diante de Ti para render louvores e agradecer a Ti, ó Deus, por essa rica oportunidade que temos de estar na Tua casa, poder cantar, ó Deus, poder ouvir a Tua palavra, podermos fazer isso, ó Deus, de forma livre. Tantos irmãos não têm essa liberdade e nós louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem nos permitido viver, podendo, ó Deus, proclamar a nossa fé sem qualquer constrangimento, sem qualquer impedimento, Pai. Te agradecemos pela nossa igreja, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pela graça, ó Deus, que tem sustentado a vida de cada irmão aqui, ó Pai. Muito obrigada, obrigada por esse domingo, onde o Senhor permaneceu com cada um de nós e estendeu a Tua mão de graça, de proteção. Muito obrigada, Pai. Te agradecemos mais uma vez por tudo, pela Tua misericórdia que se renova sobre nós. E nos prepara para ouvir a Tua palavra, para que ela vá de encontro aos nossos corações e traga mudança, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Cantemos ao nosso Deus o cântico O Amor de Deus.
Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifício. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Bendito seja Deus e Pai
Bendito seja Deus e Pai de Cristo o Senhor. No Filho dos céus derramou suas bênçãos sobre nós. E puros santos para Deus nos destinou a ser. Para sempre assim nos adotou em Cristo Filho ser. Pra louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Pra louvor da tua glória, Deus e Salvador. Bendito seja Deus e Pai, que em Cristo a graça traz. No Filho nos purificou, sua morte nos remiu. E nele nos fez conhecer qual era o seu querer. Que Cristo fosse o eterno Rei, para os planos seus cumprir. Para o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Bendito seja Deus e Pai, pois cremos no que diz, e pela fé já nos selou no Santo Espírito. Aquele que esperança traz até a redenção, até louvarmos lá nos céus ao Trino e Uno Deus. Pra o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Pra o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Pra o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Pra o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Oremos. Bondoso Deus, misericordioso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelas nossas vidas. Sabemos, Pai, que o Senhor nos tem dado a vida, tem dado a saúde, tem dado a disposição para estar aqui na tua casa, por vontade tua, Senhor, e para a glória e louvor do teu nome. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá esta bênção, o Senhor nos dá esse privilégio de poder servir ao Senhor, louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor. E aqui estamos, ó Pai, com alegria no nosso coração, prestando a Ti, Senhor, esse culto. Que, ó Pai, as nossas vidas sejam melhoradas, sejam preparadas a cada instante, para que possamos oferecer o melhor, Pai, para o louvor da Tua glória. Receba, Senhor, o nosso culto. Sabemos que somos imperfeitos, o nosso louvor, o nosso culto não é partido de uma perfeição em nós, mas que a graça do Senhor esteja, ó Pai, nos melhorando a cada dia, para que possamos alcançar a Tua vontade soberana. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que aqui são entregues para o louvor do Teu nome, para a manutenção do Teu trabalho. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, Senhor, ricamente
a toda esta igreja para que ela possa contribuir com alegria para a sustentação da tua obra aqui nesse lugar. Também pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre o restante deste culto. Abençoe o teu servo, o mensageiro que o Senhor nos mandou nesta noite, para que ele seja, Senhor, usado por ti com poder e graça para nos trazer a tua mensagem, trazer ao nosso coração aquilo que nós necessitamos de ouvir, aquilo que necessitamos receber, Senhor, para que a nossa vida possa ser edificada, seja fortalecida e seja também, ó Pai, consolada na tua presença, através da tua palavra, através do teu Espírito, nos guiando e nos sustentando. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, nós vamos estar cantando ainda mais um hino de número 113. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Os irmãos podem se assentar. Nós estaremos fazendo a leitura da pergunta e também da resposta de número 174 do Catecismo Maior de Westminster. Vamos estar fazendo a leitura então. Diz assim: que se exigem dos que recebem o sacramento da ceia do Senhor na ocasião de sua celebração, exige-se dos que recebem o sacramento da ceia do Senhor que, durante a sua celebração, esperam em Deus nessa ordenância, com toda santa reverência e atenção, que diligentemente observem-se os elementos e os atos sacramentais, que atentamente discriminem o corpo do Senhor e, cheios de amor, meditem na sua morte e sofrimento,
e assim se despedem dar um vigoroso exercício das suas graças, julgando-se a si mesmos e entristecendo-se pelo pecado, tendo fome e sede ardente de Cristo, alimentando-se nele pela fé, recebendo da sua plenitude, confiando nos méritos, regozijando-se no seu amor, sendo grato pela sua graça e renovando o pacto que fizeram com Deus e o amor a todos os santos. Aí estão os textos basilares que, ao longo da semana, possamos estar verificando e estudando estes textos em si. Eu passo agora a palavra ao nosso irmão Iago, seminarista, que tem muito nos auxiliado aqui ao longo desses meses. Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Você que nos visita, seja muito bem-vindo a esta igreja. Nós estamos no nosso 8º sermão em uma série que estamos fazendo na primeira carta de João. Então, por favor, eu peço que você abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Há 2 semanas atrás encerramos o capítulo 2, falando das trilhas, das marcas e do guia que Deus deixou para nós através da sua Escritura. E hoje, assim como João nos ensina, nós também vamos iniciar um novo tópico, um novo fluxo de ideias dentro da carta de João. 1 João, capítulo 3, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Depois que eu conseguir abrir minha água. Irmãos, 1 João, capítulo 3, verso 1 a 3, escute com fé e com atenção o que diz a palavra do Senhor. Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Até aí, vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, a Tua palavra está diante de nós nesta noite, mais uma vez. E mais uma vez nós também carecemos do Teu Santo Espírito. Meu Pai, nós precisamos que o Senhor comunique graça aos nossos corações. Precisamos que o Senhor me ajude na exposição desse texto, mas também, meu Pai, que o Senhor abra as mentes e os corações dos meus irmãos para ouvirem, para compreenderem, para serem exortados, mas também consolados pela Tua santa lei. Obrigado por este texto, meu Pai, obrigado porque o Senhor o preservou para que chegasse até nós e hoje nos instruísse em nossas necessidades. Faz o Teu reino avançar nessa noite, nos conforme a imagem de Jesus, o nosso irmão mais velho, no nome de quem oramos. Amém. Quantos anos você tinha quando você foi adotado? Essa é uma pergunta que a maioria de nós, sentados nesses bancos hoje, raramente se faz. Porque talvez você nunca tenha passado por um processo jurídico de adoção humana, ou talvez tenha. Mas talvez você olhe para as suas fotos de infância e veja o mesmo nariz do seu pai, os mesmos olhos da sua mãe, e você tenha aquela segurança biológica de onde você pertence. Só que eu quero que você feche os olhos um pouco para o seu material genético por um instante. Eu quero que você olhe para a sua alma, por assim dizer. Porque se você está em Cristo, você tem uma data de adoção. Você tem um processo de adoção assinado com sangue.
Você tem uma nova certidão de nascimento que não foi lavrada em um cartório terreno, mas na eternidade com Deus. Talvez você tenha sido adotado ainda pequeno, quando a graça te alcançou antes mesmo de você conseguir articular o nome de Jesus. Ou quem sabe, na adolescência, quando você era rebelde e corria para longe do Senhor, Ele te busca no meio do caminho. Pode ter sido na vida adulta, quando você já era pai, homem casado, mulher feita, ou até mesmo avô. O estranho, queridos, é que, embora a Bíblia nos diga que a salvação é, em essência, um ato de adoção, na verdade, a gente não pensa muito nesses termos. A gente não pensa muito a respeito disso. Nós nos lembramos, e com razão, de termos como justificação, que é um termo forense, ou de termos biológicos como novo nascimento. Mas o fato é que adoção é o ápice, é o ponto mais alto, é o privilégio máximo que nós temos. João, o apóstolo, nesse momento em que nós estamos, agora mais uma vez, ele vai interromper o seu discurso e no capítulo 3 ele vai exclamar algo. Ele vai dizer, vede, e no grego é um imperativo de espanto. É como se ele estivesse escrevendo e, de repente, a grandeza do que ele pensa, do que ele encontra, o atinge de tal forma que ele precisa gritar. E ele diz, vede, parem as máquinas, parem o coração, olhem para isso. O pastor João quer que nós contemplemos que tipo de amor é esse, que tipo de amor o Pai nos concedeu. Não é um amor comum, é um amor que interrompe a nossa história de desamparo, é um amor que nos dá um nome que não merecemos, é um amor que nos deixa como legado, uma herança pelo qual nós não trabalhamos, e nos dá um Pai que nós jamais tínhamos o direito de invocar. Hoje, queridos, em resumo, nós vamos entender que o amor do Pai nos resgata do orfanato da nossa rebeldia, nos adotando mediante o sacrifício do nosso irmão mais velho. O amor do Pai nos resgata do orfanato da nossa rebeldia, nos adotando mediante o sacrifício de nosso irmão mais velho. Nós vamos ver isso em 3 partes, e eu quero que você olhe primeiro sobre o fato de que nós nascemos longe, muito longe da casa do Pai. Olha de novo para o verso 1. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Presta muita atenção numa coisa. O apóstolo, ele usa alguns artifícios gramáticos para dizer que nós somos chamados filhos de Deus. Em outro momento, ele diz que o amor nos foi concedido a ponto de nos tornarmos. E a lógica dessa frase, basicamente, é uma só. Se nós precisamos receber um amor para sermos chamados filhos, é porque, por natureza, nós não éramos filhos. Nós nascemos longe da casa do Pai. Nós precisamos de um Pai que nos adote. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Criatura não é filho. Nós estamos muito acostumados a pensar com uma mentalidade pós-moderna na nossa cultura que defende uma espécie de paternidade universal de Deus. Essa é a ideia romântica de que todos os seres humanos, independentemente de Cristo, são filhos de Deus. Mas não é assim. A verdade aterradora, segundo o diagnóstico bíblico, é que nenhum de nós, nenhum dos que estão sentados nesse salão nessa noite, nasceram na família de Deus. Há sim, em um certo sentido, no sentido de criação, no sentido de família da fé, o fato de Deus ser criador de todos, mas a filiação divina, o fato de nós podermos sentar à mesa, o direito de herança, isso não é natural. A única maneira de você se tornar parte da família de Deus é se algo acontecer de fora para dentro. É se uma intervenção externa invadir a sua miséria. É se você for contado entre os que foram adotados por Deus. Só que adoção é um negócio que soa para nós como algo distante. É algo que está um pouco fora do nosso horizonte normal. Nós acostumamos, ou nos acostumamos, a pensar em adoção como um último recurso. Algo extremo, para casos raros onde não há mais esperança biológica para um casal. Nós não lidamos bem com a ideia de adoção. Mas espera aí, Iago, você está falando de adoção humana ou de adoção
de Deus, vocês vão ver que não tem diferença entre elas. Porque a Bíblia conecta essas coisas. A Bíblia diz que a adoção é a resposta normal de Deus para um mundo que se tornou anormal. Veja o mundo ao seu redor. Todos nós somos órfãos. Órfãos por causa de um desastre. Pense, por exemplo, naquele grande terremoto que teve no Haiti muitos anos atrás, ou que teve na Venezuela recentemente. Quando acontecem esses desastres naturais, geralmente há muita morte, há muita calamidade, e crianças se tornam órfãs. Nós, por assim dizer, nós somos órfãos por causa de um desastre. Não um desastre local, como um terremoto ou um tsunami, que deixa as crianças desamparadas pela rua, mas um desastre muito maior. Um desastre de proporções cósmicas. A queda de Adão e Eva é esse desastre que quebrou o mundo. O pecado fraturou a família humana. Mas no nosso caso, é muito mais sério do que de um órfão comum. Porque se órfãos numa guerra ou num terremoto são vítimas inocentes de uma tragédia, nós não somos. Nós não somos inocentes. Nós somos filhos do rebelde. Nós partilhamos a rebeldia de Adão por herança. Nós nascemos com o DNA da serpente correndo em nossas veias espirituais. E para a gente entender o tamanho do escândalo que é a nossa adoção por Deus, nós precisamos olhar para como a adoção funciona entre nós, seres humanos. Eu quero trazer para vocês alguns dados aqui para a gente entender algumas coisas. Prestem atenção nesses números. O nosso estado, o estado de Minas Gerais, tem um registro público recente informando que existem 862 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Por outro lado dessa equação, existem 5.175 pretendentes habilitados na fila para adotar. Se você olha para o Brasil inteiro, agora em 2016, o painel do Conselho Nacional de Justiça indica que existem 6,2 mil crianças disponíveis para adoção e aproximadamente 33 mil pretendentes desejando adotar. A matemática seria simples. Os orfanatos deveriam estar vazios. Há pelo menos 5 ou 6 vezes mais pais querendo adotar filhos do que filhos precisando de pais. Mas se é assim, por que a fila não anda? Por que as coisas não se resolvem? Por que abrigos continuam cheios? Porque nós, seres humanos, somos seletivos. A nossa adoção é condicional. A maioria dos pretendentes quer um bebê, quer um recém-nascido, de preferência com a pele clara, sem irmão, sem nenhum histórico de doença ou trauma. Eles querem uma folha em branco, querem alguém que possa moldar a sua própria imagem e semelhança. Sabe quantas famílias estão dispostas a adotar um adolescente de 12 ou 13 anos? Quase nenhuma. Sabe quantas famílias querem adotar um grupo de 3 irmãos que foram retirados de uma casa destruída pelo crack? Uma minoria absoluta. Uma das maiores preocupações de quem está na fila de adoção é: será que eu vou dar conta do histórico dessa criança? Será que eu vou dar conta de onde ela veio, o que ela sofreu, o que ela carrega na bagagem? Um teólogo chamado Russell Moore, ele escreveu um livro, há mais ou menos uns 10 anos atrás, um livro brilhante sobre adoção. E ele nos pede para imaginar uma cena. Imagine que você está na vara da infância e da juventude e o juiz oferece para você um menino de 12 anos. Mas ele avisa: olha, esse menino ele faz vários tipos de terapia de saúde desde os 3 anos, ele tem o hábito de colocar fogo nas coisas, o pai dele está preso por assassinato, a mãe dele o abandonou e ele tem o hábito de tocar fogo nas coisas. Você adotaria essa criança? Como você dormiria à noite sabendo que ele está no quarto ao lado? Mas Russell nos diz algo devastador. Essa criança é você. Essa criança sou eu. É isso que o Evangelho nos fala sobre a nossa condição caída. O nosso pai biológico, espiritualmente falando, tem presas. Se nós fôssemos deixados à nossa própria mercê, nós mostraríamos o quão venenosos e quão rebeldes nós somos quanto a velha serpente. Irmãos, nós não éramos o bebê fofinho e sorridente na vitrine do orfanato celestial. Nós não éramos a criança sem o histórico. Nós éramos o adolescente problemático. Nós éramos os incendiários da glória de Deus.
Nós viemos das piores condições possíveis. Todos aqui tinham um histórico de idolatria, de prostituição de afetos, de egoísmo profundo e de inimizade contra o Criador. Mas mesmo assim, o Pai olha para filhos inadotáveis, olha para aqueles que ninguém mais queria, olha para os rebeldes e assina os papéis e nos adota. Nós precisamos parar de pensar sobre nós de forma tão elevada. Você pensa, quem é que não ia querer me adotar? Eu sou tão especial, eu sou tão esforçado, eu sou um membro tão bom da igreja. Mentira! Mentira. O diagnóstico bíblico sobre você é de um rebelde. E é exatamente por isso que João fica tão maravilhado. É por isso que ele grita, vede. Ele mal consegue acreditar no que Deus o queira na família dele. Irmãos, a igreja não é uma galeria de troféus de pessoas que Deus escolheu entre os melhores, não. A igreja é uma coleção de gente que foi adotada do vício, do orgulho, da vaidade, da miséria. Todos nós temos uma história sombria. Todos nós viemos de uma linhagem de traidores. Mas a boa notícia do Evangelho, a notícia que faz anjos cantarem, é que o nosso passado não nos define eternamente. A nossa genética espiritual de Adão foi sobrepujada pela graça. Nós nascemos longe da casa do Pai, mas o amor do Pai nos resgatou do orfanato da nossa rebeldia. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Que tipo de amor é esse, capaz de adotar inimigos? Qual foi o preço para que essa adoção acontecesse? É o que nós veremos no nosso segundo ponto. A gente costuma a pensar em adoção como último recurso, como eu disse para vocês, como uma medida extrema, reservada apenas para quando todas as outras esperanças se esgotaram. Mas a adoção é uma realidade muito mais ampla e infinitamente mais profunda. A verdade, queridos, presta atenção nisso, é que filhos de sangue também precisam ser adotados nos corações de seus pais. Filhos precisam adotar os seus pais em seus corações. Maridos e esposas precisam adotar um ao outro todos os dias. Amigos e irmãos na igreja precisam adotar uns aos outros na fé. Precisam entender que são unidos pelo mesmo Pai. A adoção nunca foi exceção. A adoção é a dinâmica da vida cristã. A adoção, queridos, é uma troca de corações. É esse movimento redentivo absurdamente necessário para que nós possamos amar, viver e respirar dentro da comunidade e de um mundo caído. Vamos voltar de novo para o verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Pensa comigo. Nós já falamos aqui em sermões passados, quando a gente falou amplamente sobre o amor de Deus e o amor do mundo. Mas como funciona? Vamos recapitular. Como funciona o amor nesse mundo caído? Nesse mundo, nós costumamos amar, o sistema do mundo ama o que é belo. Nós amamos o que é útil. Nós amamos o que tem o nosso sangue. Nós amamos aquilo que nos traz algum retorno. O amor humano, ele é intrinsecamente um amor meritório, um amor de afinidade. Só que o amor de Deus, ele muda a nossa história e muda a nossa geografia. Nós vamos entender isso. Deus amou o que era feio. Deus amou o que era inútil. Deus amou o que era rebelde. Deus ama aqueles que cospem no seu rosto. O natural, queridos, o justo, o esperado, seria Deus enviar cada um de nós para o mesmo lugar de condenação que a velha serpente vai morar. Só que o amor de Deus, ele interrompe essa lógica do inferno. Presta atenção, João está escrevendo essa carta aqui, mais ou menos cerca de 60 anos depois de ter conhecido Jesus Cristo. Ele já viu os milagres, ele viu o túmulo vazio, ele viu a igreja crescer debaixo de perseguição e sangue. Mas 60 anos depois, o velho apóstolo, perto da morte, ainda está chocado. Ele não se acostumou com a graça. Ele olha para a igreja e diz, de onde que vem esse amor? No texto, no idioma original, na verdade, ele não está perguntando que amor é esse, mas é como se ele estivesse dizendo literalmente, de que país vem esse amor?
De onde vem esse amor que nos adotou? Meu irmão, a história desse mundo é a história de um pai adotando uma família para si por meio do trabalho de um irmão mais velho. A Bíblia inteira fala isso. Talvez você tenha lido a Bíblia a vida toda e nunca tenha percebido o fato de que a adoção é o fio condutor da redenção. Hoje, nós lemos Efésios 1, nos lembrando que nós somos destinados para a adoção de filhos. A eleição de Deus, que Deus fez antes da fundação do mundo, não foi para criar um exército de escravos, mas para trazer para si, para adotar para si uma família de redimidos. E não fomos apenas nós, os gentios, que fomos adotados. Israel também foi, sabia? A gente costuma pensar em Israel como o filho legítimo e nós, os filhos adotivos. Mas não é assim. Depois você lê em casa Ezequiel capítulo 16. Deus está falando para Jerusalém, olha, a tua origem, o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, a tua mãe era eteia. Deus está dizendo, vocês, Israel, também não eram os meus filhos. Vocês foram adotados, vocês estavam jogados no campo, sujos de sangue, e eu passei e tive compaixão e adotei vocês. Todos foram adotados. Ninguém aqui nasceu com o direito de se sentar à mesa. O apóstolo Paulo confirma isso em Gálatas 3. Nós lemos isso, sabeis, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Irmãos, os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que partiram do mesmo material genético dele. Os filhos da promessa são os filhos que foram enxertados, que foram adotados, gente que não era parte, mas se tornou parte. Gálatas 4, nós lemos na liturgia, diz, olha, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos o quê? Adoção de filhos. A adoção está em toda parte. Presta atenção numa coisa. Olha para o seu Salvador, para o seu irmão mais velho, para o próprio Senhor Jesus. Pense nesses termos. A carne humana, corrompida pelo pecado, era absolutamente incapaz de produzir um descendente digno de redimir o povo de Deus. A humanidade era espiritualmente estéril. Foi necessário que houvesse uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo no ventre de uma virgem. E o que acontece quando Jesus nasce? Jesus é adotado. José, o carpinteiro da linhagem de Davi, adota Jesus. E Jesus é criado por José como se fosse o seu filho de sangue. Presta atenção, Jesus é introduzido na linhagem de Davi não por sangue, mas por adoção. É José quem era descendente direto de Davi. A primeira pessoa para quem Jesus olhou e chamou de Abba, de papai, foi José, seu pai adotivo. A gente precisa pensar nesses termos. Filhos adotivos não são menos filhos. O próprio Salvador do mundo foi criado por um pai adotivo. Mas a gente também precisa ir mais fundo. Nós precisamos pensar e entender o custo da nossa adoção. O teólogo Joel Bick, ele nos lembra que a adoção é um ato trinitário, ou seja, toda a trindade está envolvida nesse resgate. O Pai planeja a adoção e nos escolhe na eternidade. O Espírito Santo aplica a adoção, nos transformando de filhos da ira para filhos de Deus, selando em nosso coração. Mas e o filho? Qual o papel do filho? Deus, o Filho, precisou comprar essas bênçãos para nós, através da sua morte. Ele o fez para que a fila da adoção espiritual andasse. Alguém teve que pagar o preço da nossa dívida, e Jesus Cristo, o único, absolutamente único Filho legítimo, por natureza, teve que experimentar o desamparo. Pense no que aconteceu na cruz do Calvário. Na cruz o céu escureceu. A comunhão eterna entre o Pai e o Filho foi rompida, e Jesus foi esmagado sob o peso dos nossos pecados e grita e clama, Deus meu, meu Pai, por que me desamparaste? Você está entendendo o que estava acontecendo ali? No Calvário, o Filho eterno experimentou orfandade absoluta. Jesus foi abandonado pelo Pai para que você e eu fôssemos adotados. Jesus, por assim dizer, se torna órfão para que os que estão aqui se tornassem filhos. Jesus se tornou órfão para que o Iago se tornasse filho, para que o Everton se tornasse filho.
Jesus nos tornou órfãos para que todos aqueles que creem nele nunca mais experimentassem o abandono. No próprio Evangelho de João, o autor dessa carta, no capítulo 20, verso 17, logo após a perseguição, Jesus encontra Maria Madalena e ela está naquela cena que você conhece. Ela está chorando perto do túmulo vazio. E ele dá um recado para ela. Ele diz assim: vai ter com meus irmãos. Vai ter com meus irmãos. E diz-lhes: subo para a casa do meu pai e vosso pai. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes que eu estou subindo para a casa do meu pai e do vosso pai. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo: eu estou indo agora para o nosso pai. Eu não tenho vergonha de chamar os meus irmãos adotivos de irmãos. Ele sabe muito bem de onde nós viemos. Ele conhece o nosso passado, mas ele nos recebe em família. Irmãos, isso tem consequências profundas para a forma como nós vivemos como igreja. Nós precisamos crer e afirmar perante esse mundo cínico que famílias podem ser formadas e expandidas por meio de gente que não tem o mesmo material genético. Gente que não nasceu do mesmo pai e da mesma mãe podem verdadeiramente se tornar filhos. Se nós não cremos nisso, nós não cremos no Evangelho. A Bíblia toda está falando, sussurrando, apontando na direção do fato de que o Pai está transformando para si uma casa de todas as etnias, com gente de todo tipo de tribo, língua, nação. Nós estamos acostumados a chamar uns aos outros de irmão e irmã na igreja, e parece que essa expressão perdeu um pouco o peso. Parece que isso vira uma espécie de cacuete evangélico. Mas para e pensa na profundidade que é olhar para alguém que não tem o seu sangue e dizer: meu irmão. Não é um jeito de dizer. Isso é a realidade mais sólida do universo. Nós somos irmãos porque fomos adotados pelo mesmo Pai, porque nós somos comprados pelo mesmo sangue. O Evangelho ensina que inimigos podem virar irmãos. É por isso que a adoção deve ser parte da cultura da igreja, a adoção humana mesmo. Eu não estou dizendo isso para fazer você se sentir culpado. Eu não estou dizendo isso para dizer que todos aqui têm a obrigação de ir amanhã à vara da infância e buscar uma criança. Mas eu quero que você entenda que você é fruto de adoção. Você é fruto de um amor externo que te botou para dentro de casa. E nós, como igreja, temos que estabelecer uma cultura que incentiva a adoção como algo bom, como algo bíblico, como algo redentivo. A adoção é algo contracultural. Quando nós adotamos, nós estamos afirmando o valor de qualquer vida. Nós estamos afirmando o valor de diversidade étnica. Nós estamos afirmando o valor igual de meninos e meninas. Nós estamos afirmando a vida de deficientes, que em muitos lugares são descartados. Nós estamos afirmando que perante o mundo, Deus cuida de gente órfã. Uma igreja que se levanta com indignação e com razão contra o aborto tem que ser necessariamente uma igreja que abraça a adoção com entusiasmo. Porque crianças precisam ser acolhidas em família. Os romanos antigos, contra quem João também está escrevendo isso aqui, achavam muito estranho o cuidado que cristãos tinham com crianças indesejadas. A criança que não é desejada jogava no lixão do império. Era contraintuitivo para o mundo pagão. Ou seja, esse amor adotivo não é desse mundo. Vede de que país vem esse amor. A igreja brasileira precisa acordar para isso. E começa com cada um de nós, entendendo que a adoção é algo legítimo, é algo próximo do coração de Deus, é um reflexo exato do que Deus fez por nós. Você não precisa necessariamente levar uma criança para sua casa, mas você precisa encorajar, você precisa orar, você precisa receber crianças que são adotadas na nossa comunidade, tratando-as como filhos verdadeiros, porque esse amor não é desse mundo. Esse amor é espetacular. O amor do Pai, irmãos, nos resgatou do orfanato, mediante o sacrifício do irmão mais velho. Mas o que acontece depois que a gente chega à casa do Pai como filhos adotivos? Como é que um filho recém-adotado deve agir? E o que se espera dele? É o que veremos agora. Nós vimos a nossa miséria no orfanato. Nós vimos o preço pago pelo nosso resgate. Só que agora João nos convida a olhar para o espelho da nossa nova casa. Veja o que ele diz no versículo 2.
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha só, sempre que corre um processo de adoção humana, existe naturalmente uma fase de adaptação. O juiz pode ir lá assinar os papéis num único dia, o status legal dessa criança muda num instante, assim como o nosso status de salvação muda num instante. Mas aprender a viver como filho leva tempo. A criança chega na nova casa, ela precisa aprender as regras da família, ela precisa se acostumar com os horários, o tempero da comida, o jeito que os pais falam, o passeio que eles fazem nas folgas. E João está nos mostrando que o mesmo problema se dá com cada um de nós na nossa vida espiritual. Nós já somos filhos de Deus. O nosso status legal não muda, não oscila, não está em risco a sua salvação. O sangue de Cristo garantiu isso. Mas nós ainda não somos o que seremos. Todos nós estamos passando por um longo e, não raras às vezes, doloroso processo de adaptação à família. Nós estamos sendo treinados. A Bíblia chama esse treinamento, esse processo de adaptação, de santificação. A santificação é o processo de deixar a nossa velha identidade para trás e caminhar rumo à nova identidade que recebemos. Deus nos chama cada um de nós para nos despirmos do velho homem, para abandonarmos a nossa vida pregressa de idolatria e vivemos agora com o sotaque da nova casa, com o jeito de falar da casa do Pai. E, em parte, esse processo envolve adquirir uma nova história familiar. Sabe por que é tão importante, por exemplo, que na escola dominical as nossas crianças aprendam sobre Moisés abrindo o Mar Vermelho, sobre Abraão subindo a montanha com Isaac, sobre a sabedoria de Salomão? Sabe por que elas precisam ouvir sobre essa história? Porque são a história da família delas. Eu não sou descendente genético de Abraão. Eu não tenho o sangue de Moisés, mas no Evangelho eu tenho. No Evangelho eu sou da família deles, porque eu fui adotado como verdadeiro Israel. A história deles é a história dos meus antepassados. Quando você abre um álbum de fotos na sua casa para ver os seus antepassados, as histórias bíblicas são como se fossem esses álbuns de fotografia. Você está olhando para a história da sua família que Deus escreveu. O currículo da igreja é o álbum de fotografias da nossa nova família. Só que existe uma verdade chocante que você precisa entender. Uma verdade para a qual poucos pais adotivos estão preparados. E é o seguinte: com frequência, uma criança adotada vai querer voltar para o orfanato. Acontece de vez em quando. Crianças são retiradas de péssimas condições, resgatadas de lares destruídos pelo abuso da negligência, e de repente começam a chorar pedindo para voltar. Elas sentem saudade da casa cheia de ratos. Elas sentem saudade do abrigo superlotado. Sentem saudade da mãe negligente e do pai que as maltratava. Mas por que isso acontece? Por que crianças que cresceram em condições desse tipo querem voltar? Porque elas nunca conheceram outra coisa. Para elas, aquilo é vida. Para elas, na mente delas, não tem outro referencial de normalidade. Aquilo é casa. Por pior e por mais sujo, por mais violento que seja. Quando uma criança sai do abrigo, ela ainda não sabe que a vida pode ser diferente. E nós somos exatamente assim. Nós somos retirados do orfanato do pecado. Nós somos retirados de toda espécie de abuso espiritual, onde nós não tínhamos proteção contra a ira de Deus, onde éramos escravos dos nossos próprios desejos. Só que era a vida que a gente estava acostumado. E eu vou te avisando, vez ou outra você vai espernear querendo voltar para a casa antiga. Isso é o pecado que ainda habita no seu coração, é o desejo sombrio de viver como você vivia antes de conhecer a Cristo. Os hebreus passaram exatamente por isso. Deus os tira da escravidão do Egito com mão forte, Deus destrói os inimigos, mas o que acontece no meio do caminho para a terra prometida? O povo começa a murmurar. Eles dizem a Moisés: nós queremos voltar para o Egito. A gente está sentindo falta das cebolas que a gente comia lá. E pense na estupidez dessa frase. Vocês eram escravos, vocês eram chicoteados debaixo do sol. Faraó mandou jogar os bebês de vocês no rio Nilo e vocês querem voltar para lá por causa das cebolas? Sim. Porque o Egito
é o que eles chamavam de casa. O Evangelho nos chama, queridos, a cada dia mais nos assemelharmos ao Senhor, mas vai demorar um tempo para o Egito sair do nosso coração. A princípio, quando a gente é retirado do sistema desse mundo, tudo parece mais difícil. Aprender a perdoar dói e dói muito. Aprender a ofertar com alegria dói. Aprender a servir a família, em vez de buscar o próprio conforto, dói. Gasta tempo para isso acontecer. E gastar tempo com a igreja parece um sacrifício. Se você é um novo convertido e você está lutando contra essas coisas, eu quero te encorajar. É assim mesmo no começo. A gente fica querendo voltar para o Egito. A desintoxicação é um processo violento. Quando você é adotado na família de Deus, vai ser difícil extrair toda a idolatria do seu sistema. A idolatria do dinheiro, a idolatria da aprovação humana, a idolatria da pornografia, a idolatria do conforto. Você absorveu isso a vida inteira. O mundo te fez absorver isso a vida inteira. E você vai espernear, você vai chorar, você vai reclamar e dizer a Deus, me leva de volta que eu quero as cebolas do Egito. Porque está doendo demais. Mas a idolatria precisa sair. E a promessa do Senhor é que eventualmente ela sai. Vai demorar. Vai levar, na verdade, a vida toda. João está dizendo isso. João está dizendo que será somente quando Ele se manifestar em nós. Quando isso acontecer, nós seremos plenamente o que fomos chamados para ser. Mas a obra já começou. E sabe, outra preocupação muito comum na adoção humana é a questão da semelhança. Pessoas que adotam filhos de etnias diferentes. Os pais pensam assim, será que meu filho adotivo vai se parecer comigo? A gente é tão diferente, nós temos traços diferentes. É verdade, a criança não vai ter o mesmo nariz, a mesma cor dos olhos, a mesma genética. Mas com o passar do tempo, essa criança vai começar a se parecer com você. Ela nunca vai ter a mesma cor de pele. Mas o que importa não é a semelhança física, é a semelhança de caráter. Essa é a verdade do Evangelho. Nós estamos, a cada dia, ficando mais parecidos com o nosso irmão mais velho. Provavelmente, com grande grau de certeza, Jesus não tem a mesma cor de pele que eu, o mesmo nariz. Mas a ideia bíblica é de irmãos mais novos, aprendendo e imitando o irmão mais velho, e assim ficando mais parecidos com o Pai. Jesus diz, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Você que é irmão mais velho aqui, eu não sei, eu sou o irmão mais novo, mas você sabe como o irmão mais novo gosta de imitar tudo que você faz. Ele veste as suas roupas, que ficam grandes demais, ele tenta andar como você, tem gente rindo porque é isso mesmo. Ele tenta falar como você, e às vezes até irrita um pouco. Mas é exatamente isso que nós somos chamados para fazer com Jesus. Nós somos adotados para imitar o nosso irmão mais velho, até que fiquemos muito parecidos com eles. A Bíblia fala, entretanto, que existe um aspecto da adoção que ainda não aconteceu na sua plenitude. É a adoção no qual nós ainda esperamos a consumação. Paulo vai falar isso, você anota aí para ler em casa que não dá tempo de ler aqui, em Romanos 8. Ele diz que a criação inteira está gemendo, aguardando a redenção. E ele diz que nós também, no nosso íntimo gememos, aguardando a adoção. E ele chama essa adoção de redenção do nosso corpo. Deus nos tira do Egito para nos adotar fazendo herdeiros. E legalmente, todos nós passamos a ser herdeiros de tudo que pertence a Cristo. Nós somos filhos de Deus. Só que ainda nós precisamos aprender que aquilo que nós vamos receber na glória é infinitamente maior do que qualquer coisa que nós deixamos para trás no orfanato. Imagine uma criança que vive no orfanato. Ela tem apenas um brinquedo. Imagina o brinquedo que você mais gostou na sua infância. E você doou ele para o orfanato. Mordido de cachorro, sujo, amassado, todo quebrado. Só que a criança que o recebeu não sabe disso. Ela nunca viu um brinquedo novo na loja. Ela acha que aquele brinquedo quebrado é exatamente o que o brinquedo deveria ser. E ela se apega àquilo com todas as forças. E, de novo, nós somos exatamente assim com esse mundo. Esse mundo que nós recebemos como órfãos. Nós vivemos em um mundo quebrado.
Nós vivemos em um mundo rachado pela doença, enferrujado pela morte, mastigado pelo pecado, pichado pela maldade humana. E nós achamos que esse mundo é tudo. Nós nos apegamos a esse mundo quebrado como se ele fosse o paraíso. Nós choramos quando perdemos as coisas enferrujadas daqui. Mas Deus está dizendo para você, filho e filha adotiva, Ele está dizendo, olha, você acha que sabe o que é vida? Você acha que já sabe o que é alegria? Você ainda não sabe nada. A sua adoção já é verdadeira. Você já pode começar a experimentar o amor do Pai agora, mas escute, tem algo vindo por aí. Tem algo melhor do que você imagina, tem algo maior do que você sonha. É muito melhor do que você consegue conceber. Um dia o seu corpo será redimido. Um dia toda essa terra será refeita. Um dia você vai ver o que é de fato morar na casa do Pai em toda a sua glória. Você tem essa esperança, meu querido? Você pede a Deus para que essa alegria pulse no seu peito? Então peça a Deus para que você pare de viver como se você ainda estivesse no orfanato e deixe para trás as coisas que te amarram. Peça para que Deus te ajude a largar os vícios do próprio Egito, que nos fazem parar de crescer e nos fazem insistir, tentar viver como um órfão assustado. É isso que João conclui no verso 3, ele diz, olha, e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. No momento em que você entende que agora você é filho de Deus, você percebe que você não precisa mais viver sujo, maltratado e largado no orfanato do diabo. Você agora é parte da família real do universo. Então, pare de pensar com mentalidade de escravo. Peça a Deus para começar a te purificar. Começa a vestir as roupas do seu irmão mais velho na nova casa. Comece a viver a semelhança dele. Agora João encerra o seu raciocínio nos mostrando as consequências práticas e eternas dessa adoção. Vamos voltar para o verso 1. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Eu voltei porque tem uma coisa aqui que vai acontecer com você. À medida que a sua santificação avança, o povo do orfanato vai parar de te reconhecer. Os seus antigos amigos dos tempos de rebeldia vão olhar para você e vão achar você um estranho. Eles não vão entender as suas novas escolhas. Eles não vão entender porque você não revida com a mesma moeda, com o mesmo valor quando você é ofendido. Eles não vão entender porque você devolve o troco que você recebeu a mais. Eles não vão entender porque você gasta grande parte do seu domingo cultuando um Deus invisível em vez de buscar o seu próprio prazer terreno. O mundo entende a linguagem da vingança, do lucro, da vaidade, do poder, mas o mundo não entende a linguagem da graça, a linguagem da adoção. Quando você começar a ficar parecido com Cristo, você vai se tornar um alienígena para esse sistema. E João diz que isso é perfeitamente normal. Ele diz, o mundo não nos conhece, porque não conhece o nosso Pai. Nós agora falamos com um sotaque diferente, com um jeito de falar de outra casa que as pessoas não compreendem. Mas o nosso entendimento da filiação, você saber disso, que você é realmente um peregrino, um estranho para esse mundo, é o que vai te sustentar em horas escuras. Foi a certeza da sua filiação que sustentou o nosso irmão mais velho na sua maior hora de angústia. Lá no jardim de Getsêmani, suando sangue, esmagado pelo peso do que estava por vir. Jesus não ora dizendo, ó grande Senhor, juiz do universo. Deus é isso. Mas ele ora dizendo, Abba, Pai, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O que vai fazer você andar corretamente nesse mundo quebrado é entender de quem você é filho. Não há nada que você possa fazer, meu irmão, para Deus te amar mais. E não há nada que você faça que fará com que Ele te ame menos. A sua adoção está selada. Quando uma criança é adotada de um lar negligente, muitas vezes ela chega sem ter tido nenhum tipo de regra, nenhum tipo de conduta. Mas está na hora de aprender. Às vezes a gente pensa, será que é maldade com a criança ensinar, botar regras? Não. É cuidado, é proteção. É isso que o Pai Celeste faz com a gente, Ele nos disciplina, Ele nos faz viver de acordo com sua lei. Mas a lei de Deus não é um chicote do feitor de escravos.
não é simplesmente, sabe, um manualzinho de regras. É o Pai nos moldando para que nós sejamos felizes. Isso tem consequências, por exemplo, consequências profundas para o nosso evangelismo. Quando você entende o evangelismo pelas lentes da adoção, a sua visão sobre o mundo muda. Você percebe que o mundo lá fora não é apenas um campo de batalha. Não, o mundo lá fora é um imenso orfanato. A humanidade inteira, longe de Cristo, está vivendo em desamparo. Eles estão tentando encontrar segurança em todo tipo de coisa. No dinheiro, na identidade, na aprovação nos outros. O consolo nos vícios. Eles estão tateando no escuro procurando por um pai. Só que nós, a igreja, nós temos a liberdade e o privilégio de andar pelos corredores do orfanato desse mundo e chamar para dentro quem quiser ouvir. Nós batemos nas portas e dizemos, olha, você quer ter um lugar à mesa? Vem. O acesso é livre, não precisa pagar. O irmão mais velho já pagou a sua dívida, você não precisa mais de migalhas. Irmãos, isso é evangelismo. Evangelismo é um órfão que foi adotado, contando para outros órfãos onde encontrar um pai. Nós não pregamos de um pedestal, irmãos, de superioridade moral. Nós pregamos como mendigos que encontraram o pão da vida e querem compartilhar. Mas a adoção também tem consequências terríveis e maravilhosas para a forma como vivemos aqui dentro, na comunidade da igreja. Lembra que mais cedo na sua carta, João fala sobre o teste do amor? Ele diz que a verdadeira marca do cristão é aquele que ama seu irmão. Sabe essa pessoa que está sentada aí do seu lado? Talvez você ache ela um pouco esquisita às vezes. Talvez você ache ela um pouco difícil de lidar. Talvez o temperamento dela irrite você profundamente. Eu sei. Mas essa pessoa é seu irmão. Essa pessoa é sua irmã. O mesmo Pai adotou vocês. O mesmo sangue de Cristo lavou vocês dois. Não faz nenhum sentido você dizer que ama o Pai e despreza o filho que está do seu lado, que ele também adotou com tanto custo. Aí você pode dizer, Iago, mas essa pessoa é muito difícil. É claro que ela é difícil. Você não sabe de onde que ela veio? Ela veio do mesmo orfanato de rebeldia que você. Ela carrega traumas e pecados residuais exatamente como você. Todos nós somos difíceis, mas a igreja é o lugar onde nós suportamos uns aos outros em amor. Porque a gente sabe que o Pai não desistiu de nenhum de nós, os mais inconvenientes para a adoção. Voltando ao teólogo Russell Moore, ele adotou alguns meninos de um orfanato na Rússia, e ele conta uma história muito interessante sobre isso. Ele diz que todo pai que tem em casa uma mistura entre filhos adotivos e filhos biológicos já passou por uma situação constrangedora. Sempre aparece alguém no supermercado, na escola, olha para as crianças, percebe a diferença de traços físicos e faz aquela perguntinha indiscreta. Eles são mesmo irmãos? E Moore diz que ele sempre responde com firmeza, sim, eles são irmãos. Só que aí a pessoa com a maior boa das intenções e a maior falta de noção insiste. Não, você sabe o que eu estou querendo dizer. Eles são irmãos mesmo, de verdade. E Russell reflete sobre isso com uma profundidade teológica que quebra o nosso coração. Escute. Ele diz que a adoção aponta para o dia em que os túmulos estarão vazios. A nossa adoção aponta para o dia do juízo final, quando a grande assembleia da Igreja de Cristo estará reunida perante o tribunal de Deus. Naquele dia, os principados e potestades do inferno, os nossos antigos acusadores, olharão para nós. Eles olharão para a nossa ficha corrida. Eles olharão para os nossos pecados ocultos, para as nossas falhas, para a nossa idolatria e arrogância. Eles apontarão o dedo para nós, diante do trono de Deus, e farão a mesma pergunta cínica. Eles são mesmo seus filhos? Eles são mesmo irmãos de Jesus? Olha para o que eles fizeram. Olhe para a rebeldia deles, olha para a sujeira que eles cometeram. Irmãos, a nossa única esperança, a esperança de filhos adotivos, como você e como eu, é que a mesma voz que trovejou sobre o Monte Sinai, a mesma voz que abriu o Mar Vermelho, a mesma voz que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ecoará por todo o universo e responderá sim. Agora eles são irmãos. Agora eles são os meus filhos. Eu não sei onde você mora hoje. Eu não sei se você está descansando na casa do Pai ou se você ainda está perambulando
pelos corredores do orfanato desse mundo. Mas se você ainda não conhece a Cristo, eu te chamo essa noite. Tem lugar para você em casa. Tem lugar à mesa. Você não precisa mais ficar com medo do futuro. Você não precisa mais tentar ficar provando o seu valor para pessoas que não se importam com você. O irmão mais velho, Jesus, te oferece a mão. Lá na cruz, ele pagou o preço para que você pudesse voltar para casa. E se você já é filho, se você já foi adotado, então peça a Deus para que te ajude a parar de viver como escravo, para que eu pare de viver dessa forma. Ame a sua nova família, ame a adoção. A nossa vida em comunidade, queridos, é uma declaração em alto e bom som para o mundo inteiro ouvir, que nós cremos piamente na adoção. Nós acreditamos que órfãos perdidos, abandonados, podem se tornar filhos amados. Nós acreditamos nisso até o final, porque Jesus Cristo sangrou para nos adotar. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, nós somos. Oremos. Obrigado, Deus, por essa adoção em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tua santa, bendita, doce e eterna palavra. Obrigado, meu Pai, porque nós não somos dignos de tamanho amor. Nós não somos merecedores desta adoção, mas louvamos pelo nosso irmão mais velho, Cristo, que nos comprou com seu sangue. Ajuda-nos, meu Pai, a viver de acordo com esta graça que recebemos e nos conforme à imagem de nosso irmão. É o que te pedimos no nome dele. Amém. Amém. Irmãos queridos, vamos ficar de pé? Pai Santo, ainda nós também pedimos ao Senhor que, além daquilo que já acabamos de pedir pelo teu servo, que também o Senhor possa abençoar o teu servo, o nosso irmão Iago, especialmente agora, nesse período em que ele vai passar um tempo em viagem, que o Senhor possa guardá-lo, Pai, de todo mal, que o Senhor possa guiá-lo nas suas decisões. E nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, pela instrumentalidade que o Senhor tem dado ao teu servo. Muito obrigado por ele também servir ao Senhor aqui nesta igreja e por trazer a tua palavra aos nossos corações. Abençoe a vida dele, a vida da Ana e de toda a sua família, Senhor. Que tu possas cobrir o teu servo com a tua graça e com a tua proteção. Quero também apresentar ao Senhor a nossa irmã Cristina, tia das irmãs Thaís e Thalita, que também passa por um momento delicado de saúde em razão da cirurgia que fez, ou das cirurgias que precisou fazer. Que o Senhor também possa cuidar dela, Senhor, e dando ali todo o expediente necessário para os médicos e também a condição para a família, força para a dona Cristina, que ela possa se recuperar desta condição também ruim, ó Deus, na qual precisou se colocar de saúde. Quero também apresentar diante do Senhor a vida do nosso irmão presbítero Adílio, que também não se encontra bem, sofreu um pequeno acidente ali, que o Senhor tenha misericórdia também do teu servo, e que ele possa, ó Deus, recuperar, Pai, dessa condição ruim pela qual ele passa, ele também, a nossa irmã Dona Vilma. O Senhor continue abençoando a vida dos nossos irmãos idosos, da nossa igreja, protegendo-os, ó Deus, livrando-os desse tipo de acidente, de quedas ou mesmo enfermidades mais graves, Pai Santo. Nós queremos também pedir ao Senhor que continue cuidando de cada um de nós, da nossa igreja. Muito obrigado pelas pessoas que também estão aqui nos visitando nesta noite. Que o Senhor possa, pelo teu Santo Espírito, também aplicar esta palavra aos seus corações, bem como a todos os nossos corações. E que esta semana seja uma semana na qual possamos refletir sobre tudo aquilo que ouvimos ao longo deste dia, desde cedo pela manhã até agora, quando a tua palavra foi, ó Deus, ensinada, e que possamos, de fato, meditar sobre cada um dos aspectos que aqui tratamos e que eles sejam úteis, Senhor, para nos fazer exatamente isso que acabamos de ouvir, que é nos preparar cada vez mais em santificação para
nos acostumarmos ou nos amoldarmos, ó Deus, à casa do Senhor, à casa do nosso Pai. Dá-nos, ó Deus, uma vida de busca constante de conformidade com Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, para que em todas as coisas, ó Deus, nós possamos perceber a recuperação da imagem do Senhor, que foi, ó Deus, perdida por causa da queda, mas, ao mesmo tempo, reconstruída em Cristo, e que ela seja cada vez mais percebida, ó Deus, em nossas vidas. Não para que possamos nos envaidecer de nossa condição, mas como Teu servo também nos trouxe, que possamos, com humildade, santo temor, dizer às pessoas, aos demais que ainda precisam ser adotados, que existe de fato um Pai que nos chama para a sua casa. Afinal de contas, o seu filho, o filho deste Pai, o filho mais velho, nosso irmão mais velho, aquele que entrou na casa do Senhor, ele foi exatamente para preparar morada para cada um de nós. Portanto, que possamos crer nisto e que possamos também anunciar isto às pessoas, para que, pela Tua graça, Senhor, o Teu povo perceba esta proximidade, essa intimidade com o Senhor, pregue este santo evangelho e viva uma vida em paz e em segurança, na presença do Senhor, que é o nosso resgatador, que nos mandou Jesus Cristo, Teu Filho, para que morresse por nós, a fim de que todos nós tivéssemos a vida eterna. Pai, dá-nos uma semana, então, de paz, de alegria, de proteção. Cuida de cada um de nós, ó Deus, cuidando, inclusive, de nossa saúde, um tempo que tem sido difícil, com muitos irmãos enfermos, especialmente em relação a problemas respiratórios. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos proteja, para que possamos nos recuperar destas situações, dessa condição, e assim recuperarmos, ó Deus, a nossa plena saúde para o exercício normal de nossa vida diária. Pedimos-te estas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso grande amigo, Senhor, Salvador. Amém. Meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Podem se assentar. Agradecemos a presença dos visitantes. Ali ao lado da irmã Eni tem um casal. Qual o nome de vocês? Ana e Rafael. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Não temos mais visitantes pela primeira vez, né? Agradecemos a todos que estão conosco. Lá no fundo. Mas já é a Sara, né? Isso. Gabriel e Luciana. Isso. Então, a família já conhecida, né? Agradecemos a todos os irmãos e queremos apenas lembrar os irmãos que no próximo sábado nós teremos aqui uma reunião muito importante de professores. Nosso irmão presbítero Tiago, que é o superintendente, está convocando, né, todos os professores para participarem. Será um momento de bate-papo mesmo, de algumas instruções, alguns alinhamentos, né, em relação à escola bíblica. Então, dia 4 de julho, 16 horas. 4 às 4, né? Então fica fácil aí de gravar. Acho que é isso, né? Tem mais algum aviso? Acho que não. Eu vou pedir o irmão Alain e o irmão Iago, né, para estarem lá à porta para cumprimentar a igreja. E no mais, que Deus nos abençoe. Eu falei aqui a respeito do irmão Adílio, né? Talvez só para esclarecer. O irmão Edson. O senhor quer falar aí, irmão Edson, por favor? Porque eu não sei bem. Sim.
Em casa, né? Uhum. Sim. Então, orar pelo irmão Adílio, ele já tem alguma fragilidade mesmo. A Valdirene não está aí, né? Senão ela poderia. Então, vamos orar, né, para que Deus possa abençoá-lo. A gente vai visitá-lo essa semana também, ver como é que ele está. E os demais idosos, né, para que Deus possa abençoar a todos nós. Irmãos, Deus abençoe a todos, né, uma excelente semana e todos estejam guardados pelo poder do nosso Senhor.